Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Nia Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu estou aqui com uma participação especial. Fique à vontade para se apresentar para a galera. Olá pessoal, me chamo José Hélio, sou da mesma paróquia que essa senhorita virtuosa ao meu lado. Sou catequista e também sou coroinha. Então hoje, a pedido desta ilustre pessoa, eu vim então partilhar com vocês um pouco de um tema muito importante para a nossa fé católica, que não deveria passar despercebido. Realmente, hoje nós vamos falar sobre o purgatório, então fica até o final que é para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Agora que a gente sabe que o purgatório existe, eu queria perguntar o seguinte: quais são os pecados que nos levam para lá? O que faz uma pessoa ir para o purgatório ou ela ir direto para o inferno, algo assim? Para falar sobre isso, a gente tem que entrar na realidade do pecado. O que é o pecado? É uma ofensa a Deus. E essa ofensa pode ser tanto grave como leve, né? Então, o que leva as pessoas a serem condenadas, precipitadas ao inferno? É uma recusa total de Deus. Através de quê? Do pecado. Quando pecamos, dizemos como o próprio demônio: não servirei. Não a Deus. A gente recusa o amor de Deus, a salvação, a gente recusa. Isso. Então, pecado é isso. E esse não pode ser grande, ou seja, o pecado mortal que a gente conhece, ou pode ser pequeno. Então, o que leva a gente para o inferno? O pecado mortal. Aquela dos 10 mandamentos. Quando a gente comete qualquer um dos 10 mandamentos e morre daquela forma, a gente vai diretamente para o inferno. Porém, como faz, e espero que não aconteça com vocês, para ir direto para o purgatório? Continue cometendo aqueles pecadinhos de estimação, fofocas. Eu olhei para a Anne agora e lembrei que as mulheres caem muito nisso. Os homens hoje em dia estão também, né? Né? As redes sociais estão aí para isso. Né? Então, pecados veniais como a própria fofoca e tantos outros. Você inventar falso, mentira. Isso. Depende da mentira, porque tem mentira que é muito cabulosa também, né? Tem aquela mentira cabulosa que, meu Deus do céu. Se for mentira, tipo, que não prejudica alguém, mas é uma mentira. Você vai contar um assunto, aí você aumenta pra se engrandecer, tipo isso. Então, pra vocês perceberem, pra, de fato, passarmos pelo purgatório, nós temos que perceber que pra ir pro céu, só entra no céu os violentos. Ou seja, aqueles que estão totalmente purificados até mesmo de todos os seus pecados. Não comete pecado mortal e nem os veniais. É difícil ir direto pro céu, né? E tem defeitos ainda que a gente não vai direto pro céu. Ainda passa um pouquinho no purgatório para tirar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa realidade, sabe? De por que isso acontece. E aí eu vou trazer o próprio professor Felipe Aquino, que fala sobre isso, trazendo santos e o próprio catecismo sobre. Ótimo. Então já sabe que se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno. O purgatório ele é para os pecados veniais, são pecados mais leves, mas que não deixam de serem ofensas. E para o céu mesmo só vai quem está puro, totalmente puro, purificado. E disso só saberemos depois da morte. Pois é, né? Tem que morrer para saber, quem estiver muito curioso. Então, vamos lá. Professor Felipe Aquino, ele traz algo interessante sobre isso. Ele diz: no purgatório, a alma vê com toda clareza a sua vida tíbia, preguiçosa, sabe? Na terra. O seu amor insuficiente a Deus. Imagine aquela pessoa mais virtuosa que você tem na igreja, mas não é santo ainda. Imagine essa pessoa que você acha que é um santo na terra, mas ela traz em seu interior algo assim, ó, um amor insuficiente a Deus. Ela é uma alma tíbia, que não avança, não corresponde à graça de Deus no que Deus quer fazer dela.
elevá-la às É tipo alturas. assim, ela faz algumas coisas, só que outras não. Deus quer elevá-la, sabe, às alturas, mas ela não quer. Sei. Entendeu? Aquele cristão que algumas coisas do cristianismo faz, outras não aceita, outras não concorda, não aceita viver na totalidade. Não se lança É isso. totalmente. Porque Deus quer nos fazer santo. Ele quer que a gente alcance a última morada, só que a gente precisa permitir. Aí podemos ter em mente, não, mas a gente não consegue. Não, de fato a gente não consegue, mas Santo Agostinho vai dizer, Deus não manda aquilo que ele não pode nos ajudar. Então, se ele ordena, ele ajuda-nos com sua graça. É bem interessante. É verdade. Então, professor, ele diz, e também rejeita agora toda a incoerência a esse amor, vencendo assim as paixões que neste mundo se opuseram à vontade santa de Deus. Ou seja, no purgatório, essas almas vão ter a graça de vencer tudo isso. E aí ele continua, neste estado, a alma se arrepende até o extremo de suas negligências durante esta vida, e o amor a Deus extingue nela os afetos desregrados, de modo que ela se purifica. E aí nós vamos responder algumas perguntas que surgiram já nesses trechos, sabe? Uhum. Desta forma, a alma sofre por ter sido negligente, olha só que interessante, Anny, e por atrasar, assim, por culpa própria, o seu encontro definitivo com Deus. É um sofrimento nobre e espontâneo, inspirado pelo amor de Deus e horror ao pecado. Então não é tipo alguma coisa que tem lá, um fogo, alguma coisa assim que faz nos sofrer, é a gente mesmo que sofre. Justamente, a alma quando morre, aliás, nós quando morremos, né? Nossa alma, ela faz como uma seta. Vocês estão vendo um poste, por exemplo, e aí esse poste tem uma luz. E vocês veem uns insetos que ficam rodando até, né? A nossa alma, quando nós morremos, ela é uma seta que vai diretamente para Deus. Se nós estivermos em pecado mortal, essa seta bate e vai para baixo. É uma didática interessante. Já quando a gente não está totalmente santo, a gente nem vai para baixo, mas fica parado. Não é um lugar, tá? Não é um lugar, mas os teólogos explicam que é como se fosse uma trava. E nessa trava a alma fica querendo ir para a luz, querendo ir para Deus, mas ela vê que ainda não consegue. E aí Deus vai dando a graça a ela, e aí nós vamos falar logo mais um pouquinho como É tipo um degrauzinho que a pessoa vai subindo, ou vai dando aos pouquinhos, ou você tá lá parado e vai acumulando, de nada você subiu. A gente os seres humanos, eles gostam muito de algumas simbologias, né? Algumas metáforas. Então, de forma metafórica, a gente pode trazer essa própria, né? Subindo uma escada. Quando morremos, a gente sobe uma escada e nessa escada tem um portãozinho no meio, dois portões, na verdade, onde o que abre de reto vai para o céu e o que abre na lateral vai para o inferno. Então, para as almas que estão em pecado mortal, vai direto para lá, que a outro portão não abre, e aquele portão só abre quando você estiver totalmente purificado. É bem interessante essa didática que a própria Anny nos trouxe. Também tem outras simbologias interessantes, sabe? É bom pra gente conseguir entender, porque a gente começa a fazer uma analogia porque às vezes tem coisa que não cabe na nossa cabeça, porque né? as analogias, elas são interessantes, porém elas não trazem em sua totalidade aquilo que de fato é. Então, para a gente esclarecer bem, podemos usar essa realidade do lugar? Podemos, mas não é o ideal, porque nós sabemos que o purgatório não é um lugar, né? E eu acabei... Tipo um quartinho que fica todo mundo lá, sofrendo. Aqui é interessante que alguns protestantes... Segredo, tá? Alguns protestantes dizem que a pessoa morre e não vai para o céu, os que não estão santos não vai para o céu. Aliás, até os santos, eles dizem que não vão para o céu, tá? Eu já escutei uns protestantes falando isso de forma bem bizarra. Fulano não está no céu, você não sabe que está no céu. Aí eu perguntei onde é que eles estão, então. Eles disseram, estão lá dormindo em tal lugar. Aí eu falei, que legal, ok, muito bem. Aí nós Casa de repouso. É um hospital lá, então, né, que eles estão esperando, mas enfim. É basicamente isso. São analogias tão pobres, são significados tão pobres que desvirtuam até a própria realidade do amor de Deus. O amor de Deus que deseja-nos que nossa alma vá até Ele. Então imagina Deus privar a alma que amou totalmente
totalmente como a da Santíssima Virgem Maria, Deus privá-la de ir ao encontro dele. Que coisa absurda, Pois né? mas a notícia boa é que se você estiver no purgatório, pelo menos você não foi pro inferno, né? Nós chamamos de santas almas do purgatório. Elas são santas, tá? É bem interessante ver isso. Não são, é como se fosse um grauzinho, sabe? Que elas estão santificando-se. É bem interessante, por graça de Deus. E tem como saber se a alma de alguém está lá no purgatório? Porque assim, eu fico pensando assim, a gente tá lá rezando, a igreja sempre pede para que a gente reze pelas almas do purgatório, isso é importante. Só que imagina, você tá lá rezando, seu parente já faleceu há tanto tempo, aí a gente sabe que o purgatório ele não é para sempre, então assim, ele vai ficar lá e vai sair em algum momento. Aí imagina, como é que a gente faz para saber se ele tá lá, se ele não tá, se ele foi pro inferno? Ou será que ele já saiu e eu ainda tô rezando por ele? Como é que fica essa situação? Dá para saber sobre isso ou não? Não. Nosso Senhor vai dizer no Evangelho, orai sem cessar, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Para nós, isso serve também para a oração dos nossos fiéis que estão, dos nossos familiares que estão, Deus sabe aonde. Queira nós e queira Deus que esteja no purgatório ou até mesmo no céu. Por que rezar para eles? Rezar é falar com Deus, é estar em contato com Deus, e a graça da oração, ela é mandada por Deus, tanto se você pediu por uma alma do purgatório, que vamos supor que você pediu para um familiar seu, mas seu familiar já está, Anne, no céu. Essa graça foi em vão? Não. Talvez, e é mais certo ainda, que Nosso Senhor usou aquele pedido seu, aquele mérito seu, daquela boa obra, daquela ação, daquele pedido, daquela oração bem feita, e usou para outra alma. Porque isso é ser católico. A nossa família, ela não é somente de sangue, mas a nossa família católica é uma família que se ajuda espiritualmente. Então a minha oração serve tanto para a Anne agora, como para a Anne depois que ela morrer. Talvez é uma ideia, tá? É uma ideia que pode acontecer. Talvez eu morra primeiro, tô lá penando no purgatório, aí Anne depois morre, só que Anne morre santa. Então Anne vai direto pro céu. E aí as pessoas rezam mais pela alma de Anne. Só esquecem de mim. E aí as pessoas que estão na terra, os católicos, rezam pela alma de Anne, celebram missa e tudo mais. Beleza. Pedem por Anne. Só que Anne está no céu. E aí, a generosidade católica, a generosidade divina, ela pega aqueles méritos de Anne, das pessoas que rezaram por Anne, e concedem por alguma alma. E talvez essa alma foi até a mim. Então, que massa. Isso é incrível. Não sei se entenderam bem, mas é incrível ser católico, tá? É uma realidade que não é só na Terra. Somos todos uma família no céu, no purgatório, todos. Como eu disse, a alma, ela é imortal, é para sempre. Então, nós vamos continuar sempre em unidade católica, sempre, por toda a eternidade, como irmãos. Então, isso é muito lindo. Então, desculpa, Anne, para responder se é possível ou não sabermos. Sim, não é possível. Nem é possível saber se está no purgatório e nem é possível saber se está no inferno. Porém, aí que está o segredo. Nosso Senhor diz, as Sagradas Escrituras na verdade diz, Salmos, não lembro qual, que depois da morte o homem é conhecido como bom ou ruim. Através de quê? Através de suas obras e de sua fama. Então, através dali é possível saber e ter uma ideia de que aquela pessoa é um bem-aventurado ou um condenado. Ah, mas a gente vai ficar dizendo que fulano está no inferno? Não. Ou vai dizer que fulano está no purgatório? Sabe como um católico pensa nisso? Dizemos, queira Deus que fulano esteja no purgatório, pelo menos. Mas talvez ele já esteja no céu. Por quê? Porque o tempo lá no purgatório é diferente. E aí é só uma pequena dica que a gente vai saber logo mais, diante de uma pergunta que fizeram bem interessante.